E aí, pessoal, aqui é Gaia, e hoje nós vamos falar sobre esse post que eu vi aqui no Reddit, o que aconteceu entre 5.750 anos da história de Garnet, onde ela parecia ser super amorosa e tal, e depois ficou uma pessoa super fria. Então, para quem sabe, conhece meu canal, eu gosto muito de Steven Universo, acho um dos grandes desenhos feitos dos últimos anos, uma das grandes revoluções de desenho e tudo mais, mas Steven Universo tem falhas incríveis, tão grandes que derrubam ele de ser algo que poderia ser um melhor ou estar no topo do topo para ter... não poder nem ser considerado assim, ele tem que ser considerado com grandes vales e grandes depressões. Mas o porquê que Steven Universo é ao mesmo tempo incrível e uma droga é coisa para outro vídeo. Neste eu quero falar especificamente sobre esta imagem e que eu acho muito interessante, como muitas das coisas de Steven Universo que são sempre interessantes de se debater e discutir. Obviamente spoilers no geral de Steven Universo, mas a gente observar e atentar sobre o personagem da Garnet é importante. Garnet é a fusão de duas gemas. Uau, spoilers incríveis da primeira e segunda temporadas. Mas Garnet é a fusão de duas gemas e ela representa exclusivamente e principalmente um relacionamento. A fusão das duas gemas, que é Rubi e Safira, a Rubi a gema vermelha e Safira a gema azul, representam a fusão representa este relacionamento entre as duas. E sua estabilidade ou instabilidade é determinada pelos assuntos e pelas provações psicológicas que as duas sofrem. As duas se uniram pela primeira vez na época da Guerra das Gemas, no começo da revolução de Rose Quartz. Não vou jogar muitos spoilers para você sobre isso, mas a grande revolução de Rose Quartz, a mãe de Steven, que levou as duas gemas a se encontrarem, se fundirem, o Rubi e a Safira, e a partir disso elas se tornaram essa experiência e começaram a perceber a fusão não como algo negativo, mas como algo belo e interessante de se levar em frente. Tem muitas questões sobre isso. Vamos primeiro debater um pouco sobre a questão da imagem. Nós observamos que essa imagem, que parece ser um doodle, um desenho original do personagem, que lembrem-se que os desenhos de rabiscos originais do personagem não necessariamente refletem como eles vão transparecer na série, mas nós vemos uma Garnet muito mais leve, livre, solta, flertativa, até seduzente, por assim dizer, e aqui nós vemos uma Garnet que se fechou e não aceita mais se fundir com outros, ou está muito mais resistente a isso. E isso nos levanta muitas temáticas particularmente curiosas e interessantes sobre o personagem. Garnet, durante muito tempo, era meu personagem favorito. Aí eu fico oscilando entre Lápis e Peridot são provavelmente personagens que eu prefiro mais que Garnet. Mas eu gosto muito de Garnet no início, que ela se coloca como uma personagem transcendental. Uma personagem que atravessa e está para além de qualquer, até mesmo, compreensão normal dos indivíduos. Ela é uma figura estável, meditativa, quase que completamente alienígena em seu pensamento, sua convicção e sua serenidade. Inclusive, quando Steven pergunta como os seus poderes e como invocar a sua própria arma, a Garnet comenta como ela entra em equilíbrio com as forças cósmicas dos elementos, e ela invoca a sua arma. Ela é tida como a líder durante muito tempo, até Steven realmente ganhar mais seus poderes e de fato direcionar o grupo das gemas como um líder que ele sempre foi predestinado a ser, mas ela se colocava como a líder, e depois, mesmo quando ela não era mais a líder, ela ainda é o centro a pedra de toque, por assim dizer, o centro de reunião dos afazeres e dos objetivos do grupo em comum. Ela é esse porto seguro. E é muito curioso observá-la nesses dois aspectos. Primeiro, antes de nós especularmos sobre isso, sobre qual foi as razões da mudança dela, desse feitio para o outro, é importante nós notarmos que Garnet demonstra extremas oscilações de humor, em especial no que remete à guerra e à batalha contra os diamantes que foi feito pela revolução da Rose Quartz. Então nós temos, ela tem PTSD basicamente, ela tem trauma, estresse pós-traumático por tudo que ela sofreu. Então
ela, apesar de ser uma figura colocada como extremamente estável, ela tem alguns gatilhos que tornam ela praticamente uma criatura irracional que age por instinto de forma destrutiva, como nós podemos observar quando ela foi confrontada com o Cluster, quando ela foi confrontada com a realidade do que deveria ter sido a Terra, quando o Peridot fala isso, quando eles vão para a Lua, quando todos vão para a Lua. Então tudo isso nos remete fortemente a esta aparente estabilidade que esconde uma instabilidade enorme, uma propulsão, uma propensão à violência, que é no caso de Garnet. Então, nós vemos que a Garnet atual, apesar de toda a sua aparente estabilidade, ela tem um grande grau de sofrimento difícil de esconder. E isso nos remete a toda essa questão dessas imagens. Considerando que não seja apenas uma imagem bonitinha, feita sem qualquer objetivo específico, e que realmente a Garnet original ela era mais leve, livre, solta, aberta a novas experiências, até mesmo com outras relações e colocando mais pessoas a sua fusão. Vamos tentar debater um pouco sobre isso. Nós temos, o começo de tudo ser uma experiência, uma experimentação, o relacionamento delas ainda era muito diferenciado, e algumas pessoas até comentaram no post coisas como a Garnet ainda tinha um padrão de cores muito separado, que mostra como as gemas ainda não estavam muito unidas em conjunto, que muda completamente quando as cores, a paleta de cores se torna mais uníssona no futuro, o que demonstra maior estabilidade, compreensão e fusão entre essas duas. Então pode ser uma evolução simplesmente de pensamento. Garnet e a Garnet do passado e a Garnet do futuro são diferentes nesse aspecto. A Garnet do passado estava mais aberta às emoções, mas com o tempo, eventualmente, ela percebeu que ela só quer ficar consigo mesma. Então, adicionar um terceiro indivíduo é desnecessário, é uma das possibilidades. É muito importante perceber que a metáfora da fusão ela é muito variada dentro da série, o que faz com que seja difícil a gente chegar a um patamar e a um veredito exato e completo sobre o que seria e o que não seria. Às vezes representa apenas uma amizade profunda, outras vezes representa relacionamento apenas platônico, outras vezes representa um relacionamento filial, quando Steven se funde com outras pessoas. Pode representar também questões como uma representação de um relacionamento erótico. Então a fusão representa muitas coisas, isso torna muito difícil, às vezes até mesmo, como nós podemos dizer, difícil de determinar e perigoso de determinar, porque se for de capacidade erótica, sensual, o que é insinuado no início, algo mais sensual, erótico, nós temos algumas fusões de criança, algumas fusões assim complicadas de você considerar esse aspecto, mas temos que considerar que é simplesmente uma metáfora para um relacionamento mais íntimo, seja de amizade, seja platônico, seja filial, seja romântico. Então pode ser tudo isso, pode ser nada disso. Isso é muito importante. E com isso em mente, nós podemos ver que ela se tornou mais monogâmica. É uma das possíveis leituras disso. Mas para mim a leitura mais importante é que Garnet, nesse início, ela ainda tinha muitos sonhos, tinha muitas vontades, tinha muitas aberturas e esperanças. E nós observamos ao longo do tempo que ela foi longa e constantemente maltratada. Seja pela guerra, os horrores da guerra, que mudaram muito o comportamento dela, de uma figura leve, solta, festiva, que queria ver todas as curiosidades do universo, para uma figura muito mais comedida, restrita, isolada e pronta para demonstrar os extremos emocionais de agressividade e violência. Então, para mim, a guerra foi o grande marcador disso. Mas há também um ponto muito importante. Caso vocês se lembrem, teve a fusão de Sugilite, ou Sugilite, ou não sei como é o nome em português, mas aquela fusão que ela fez com Ametista. Depois dessa fusão com a Ametista, que ela foi muito mais agressiva, e a fusão forçada com a Pérola e tudo mais, e todo o abuso que se envolveu em todas essas questões, após isso, nós observamos que ela ficou com o pé atrás de fazer novas fusões, porém, ela propôs fundir-se com Peridot, o que não aconteceu. Na verdade, uma das grandes tristezas é não ter tido na série, não ter tido na animação, uma fusão com Peridot, nem uma fusão com Lápis.
Seria um dos grandes arcos que todo mundo estava esperando, que era a fusão de Lápis e Peridot para representar essa superação das duas, dessa trauma e dessa dificuldade que ambas tinham com relação a esse nível de intimidade. Mas é difícil porque também há a questão de Peridot ser colocada como assexual e tem a questão mais erótica relacionada à fusão e não sei o que. É uma discussão complicada, difícil para outros momentos. Enfim, são todas as situações. Eu vi essa imagem, eu achei ela muito interessante, achei que ela levantava ali um debate curioso e está aí. Me digam o que vocês acham sobre essas possíveis interpretações para a imagem de Garnet, para essa visão de Garnet, dela ter saído de uma figura super leve para uma figura muito mais pesada. Podem comentar e também se inscrevam, liguem o sininho, participem do canal, do meu grupo do WhatsApp, do meu servidor do Discord. E é isso aí. Aqui foi a Gaia. Até as próximas, pessoal. Falou.